Começa agora, na Vibe Mundial, programa Daniela Pires, consteladora e psicanalista integrativa sistêmica, falando de constelação familiar e outras terapias, com enfoque na mente, alma e espiritualidade. Boa tarde a todo mundo, mais uma quarta-feira, nós aqui, né? Quem sabe, né? Toda quarta às 17 horas, estamos ao vivo aqui na Vibe Mundial, com reprises de madrugada. Já aproveitando, não me liguem de madrugada que estarei descansando. Mas fico muito feliz que você está me ouvindo de madrugada. E o que nós vamos falar hoje das terapias com a espiritualidade, especificamente a constelação familiar. Porque quando eu estou fazendo o tratamento em você, aquela hora que eu estou fazendo o tratamento em você, eu não estou tratando só você, mas eu estou tratando a sua ancestralidade. Eu estou tratando seus avós, bisavós, tataravós, toda essa linhagem. E uma das coisas muito interessantes, porque teve uma vez, né, até um comunicador aqui da rádio que falou assim, eu não gosto da constelação porque ela mexe com o defunto. Falou isso para mim. E eu falei, não, a constelação ela vai te desbloquear de várias áreas. Então eu faço a tomada do papai e da mamãe, ele estando vivo, né? Agora um constelador com um nível de profundidade como eu tenho, que eu tenho mais de 36 cursos em constelação familiar, eu consigo sim olhar para a tua ancestralidade, inclusive vidas passadas, e ajudar nesse processo, mas não é qualquer constelador que consegue fazer isso. Eu consigo fazer porque eu fiz formações e também fiz vários cursos de médium, de educação mediúnica. Eu costumo dizer que eu, há 20 anos atrás, tá? Não preciso ir muito longe, não. Há 20 anos atrás, eu era perturbação ambulante. Eu não sabia lidar com a minha mediunidade. E tanto que, assim, eu tive uma infância e adolescência meio punk, né? Das pessoas falarem que você é louca, porque você conversava sozinha, aquelas coisas aradas toda. Hoje eu tenho esse controle e é muito louco, gente, porque eu faço um trabalho de psicografias e, por sinal, peço para você entrar, tá? No meu Instagram, @DanielaPiresConsteladora, que lá tem as agendas, para você olhar a agenda, quando que vai ter psicografia. É quinzenal, sempre de sexta-feira, e antes eu faço um tratamento espiritual gratuito, você não vai pagar nada, tanto a psicografia quanto o tratamento é gratuito, né? O que veio de graça tem que ser dado de graça. Eu não cobro por tratamento espiritual. Agora, por tratamento terapêutico, independente se teve um cunho espiritual ou não, pô, eu estudei para saber aquilo ali. Quando você vai fazer uma constelação familiar sistêmica comigo, aquele processo vai liberar você, mas também vai liberar a sua família. Também vai liberar os seus irmãos. Então, por exemplo, nós vamos fazer um tratamento para o financeiro. O teu financeiro está empacado. E aí nós vamos ver que teve um problema na infância, tá? Abrindo o campo, a gente consegue ver isso. E tudo isso é técnica, gente. Isso é técnica terapêutica para poder chegar nesse tipo de aprofundamento, tudo de profundidade, é técnica. E aí a gente chega aqui lá, em 1900 e bolinha, você teve um conteúdo traumático que criou em você, né? Que criou em você conteúdos que hoje impactam a tua vida no financeiro. Vou dar alguns exemplos. Eu passei por esse exemplo. Meu pai, quando eu era criança, meu pai era dono da maior distribuidora Que Bom. E naquela época, hoje não existe mais isso, se soltava carrinhos de sorvete na rua, principalmente no verão. E aí, as pessoas compravam sorvete na rua. Então, quando chegava no final do dia, a mesa do meu pai era lotada de dinheiro. Era assim, montanhas de dinheiro e moeda. E aí, um dia eu quis brincar de tio Patinhas. E meu pai bateu na minha mão e falou, não faça isso, que dinheiro é sujo. Então, criou no meu inconsciente que o dinheiro era sujo. Então, eu tinha problemas financeiros. Ao ponto, gente, de eu pegar na nota e querer lavar a mão. Agora, quantos de nós temos esse padrão instalado?
Como que eu vou reprogramar isso? Então, por exemplo, se eu vou te atender no atendimento individual. No atendimento individual, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa reprogramação de memórias, essa reprogramação desse conteúdo traumático, né? E, inclusive, isolando com que esse conteúdo te gere traumas. Então, a gente vai olhar lá e vai ressignificar. Pai, o dinheiro não é sujo. Pai, o dinheiro é uma bênção, com o dinheiro eu posso comprar isso, eu posso pagar salários para outras pessoas, eu posso ajudar as pessoas a prosperarem, eu posso ajudar as pessoas a evoluírem. Olha quanta coisa legal que dá para fazer com o dinheiro. É lindo, não é, gente? Então, a gente trabalhar tudo isso, olhando com esse foco e com esse ensejo, né? Só que nós não fomos ensinados. Por isso que eu falo que quando eu vou fazer um processo terapêutico com alguém, que é um processo, por exemplo, de 3 meses, né? Que são 12 sessões. E geralmente essas 12 sessões eu nem preciso estender. Alguns casos preciso estender, né? Muitos casos a gente não estende. E por que a gente não estende? Porque foi curado aquele processo emocional. E muito mais rápido do que se eu usasse só a psicanálise. Embora eu uso, eu te ouço. Eu entro com a sessão te ouvindo e vejo os pontos-chave e vou intervir. Tem sessão que é só de psicanálise. Só que eu fiz várias formações. Eu intervenho com 4 perguntas e desarmo o seu inconsciente, mesmo sendo psicanálise. Falo, você parou para pensar que tal coisa tá ligado com tal coisa? Aí a pessoa olha e fala assim, eu não tinha parado para pensar. E eu falo, vamos fazer um exercício para poder liberar isso? Aí a pessoa fala, e eu abro ali uma constelação familiar, ou eu pego uma técnica inteira, uma sessão inteira só de técnica. Boto a pessoa em regressão, levo ela para vidas passadas. Vidas passadas não propriamente dita é outras reencarnações. Geralmente são conteúdos traumáticos dos 0 aos 7 anos, na infância. E lá a gente vai ver o que aconteceu, que nem esse exemplo que eu dei do dinheiro em cima da mesa. Pode ser que esse filho, já aconteceu isso, porque o cérebro registra memórias intrauterinas que apenas com regressão, com hipnose, a gente consegue acessar esse conteúdo traumático. E a gente olha para esse conteúdo traumático com muito respeito e com muito amor. E eu falo que o consultório de um psicanalista é igual o lugar onde o padre, né, no confessionário do padre, o que entrou ali não pode sair. E às vezes a gente escuta coisas gravíssimas e nós não podemos falar, né? Tem um código de ética nosso. E aquilo está travando a vida. E outra coisa, a gente precisa acolher a pessoa sem julgamento. E a dor que aquilo causa na pessoa. Né? Eu já peguei casos de pessoas que foram abusadas sexualmente e que de algum momento acabaram abusando depois. E você olhar para aquilo com respeito, com amor, sem julgamento. E ajudar a pessoa a se curar disso. Fazer ela pedir desculpa para a vítima. Já peguei casos também de pessoas que ganhavam dinheiro com golpes, roubando dinheiro dos outros. E a pessoa se arrependeu e veio procurar você. E quem sou eu para julgar? Ninguém. Então a gente vai tratar isso, né? E trazer consciência para a pessoa que ela vai precisar devolver aquilo ali. E a pessoa está com problemas financeiros porque ela lesou muitas pessoas. Então ela está pagando por aquilo. Então entrar em contato emocional, e a constelação familiar sistêmica ajuda nesse caso, com essas vítimas e pedir desculpas. Um desculpa sincero. Liberar a tua vida da vida delas, porque daí a tua vida vai para frente. Dizer que você fez porque era o que você sabia fazer na época, que você não faz mais isso.
E eu falo para vocês porque quando a gente vai fazer esse tratamento, ele é tão libertador, a pessoa diz e fala assim, Dani, parece que eu saio do seu consultório com 100 quilos a menos, porque ela soltou todo esse conteúdo traumático, ela soltou todo esse peso e ela soltou todo esse processo de perseguição espiritual que estava nela. E não é fácil, é dolorido. Como que eu faço para olhar para esses conteúdos? Como que eu faço para olhar para tudo isso? Não é fácil. E quando eu tenho respeito, quando eu tenho amor, eu tenho compaixão, as coisas fluem. E olhar para tudo isso com muito respeito e com muito amor. E eu falo ainda para vocês, porque quando eu vou fazer um tratamento, tá? De uma pessoa. Então, por exemplo, um caso que eu já peguei, né? Eu vou mais ou menos explicando como que é. A pessoa não conseguia ter relacionamento afetivo. Na verdade, eu peguei vários casos parecidos, então eu vou retratar por cima. E aí, a irmã também não conseguia, a mãe também não, as tias, todas as mulheres. E aí, na hora que a gente está ali com a constelação, ou em grupo, com os bonequinhos, online, né? Ou a gente está com a constelação individual. Por sinal, todas terças e quintas tem constelação em grupo no meu YouTube. Anota aí o WhatsApp 11 96635 1646. 11 96635 1646, com participações gratuitas. E nas segundas sextas do mês, eu estou presencial no Tatuapé, na rua Visconde de Balsemão 237. E todas as terceiros sábados do mês estou em Ribeirão Pires, na rua Espanha 70, né? E aí, por que eu estou te falando? Eu vou lá para participar da constelação de alguém, eu não vou ser constelado. E aí, na minha família, o constelado tem um caso desse. A mãe, não sei o quem. A pessoa que está representando, a pessoa que está sendo constelada, na família dela também tem. E ela nem sabe que tem. E aí a gente vai abrindo o campo e vai colocando os personagens, né? Tanto com bonequinho quanto presencial, né? Ou até mesmo no individual, na mente da pessoa vem as imagens. E aí a gente vai fazendo essa liberação através de frases de solução. Foi assim, naquela época era assim, eu não estou aqui para julgá-los. E vamos indo. Aquela pessoa que representou, que não constelou, representou, tem o mesmo efeito na vida dela do que a pessoa que foi constelada. Olha que loucura. E a representação é de graça. Só no presencial, que é R$35. Né? Uma constelação familiar, geralmente, o valor meu de hora, né, é em torno de 380 a R$500. E a pessoa foi lá e representou. E a cura que ela tem, é uma cura que você não tem noção. E quando ela se liberta, ela libera a sua irmã. E aí a vida da irmã começa a andar também. Porque a constelação é um trabalho complexo. E aí agora eu vou falar da parte espiritual que acontece. Porque poucas pessoas falam. Então ela fez a constelação, liberou lá, tudo bonitinho. Só que lá atrás, a bisavó dela, por exemplo, um caso, eu peguei uns 4 casos parecidos, né? Então eu vou citar mais ou menos o exemplo. A bisavó foi assassinada pelo bisavô, porque na época lavava-se honra, era assim mesmo, com sangue, porque a outra que virou a bisavó depois que casou, que pode ser uma irmã, uma cunhada, sei lá, alguma história assim, inventou uma calúnia e aquela lá foi assassinada. Aquela que foi assassinada, ela foi excluída por imediato, porque os filhos dela tiveram que chamar de mãe a outra que casou. E aí foi passada de vó aqueles lá. Só que ela não é a avó de verdade de sangue. Quem é a outra que foi caluniada. Enquanto aquela história não for vista e não for tratada
gera problemas familiares, gera problemas de relacionamento. Aquela pessoa precisa ser vista, reverenciada, e aquela pessoa precisa ter o lugar dela. Ela é uma excluída. E ela foi excluída através de calúnia. Mentira! Então, todos os casamentos não dão certo. Porque se aquele casamento não deu certo, os demais não vão. Independente se são filhos de sangue ou não daquela senhora. Pode ser os filhos com esse marido da outra também, que foi o caso que eu peguei. E aí eu vou fazer uma constelação, eu vou ver essa história e eu vou liberar meus primos, irmão, pai, mãe, tias, todo mundo. E aí agora eu vou falar o que acontece com a constelação familiar depois que você dorme. Enquanto você dorme, olha que coisa louca, gente. Eu vou lá trabalhar no umbral, Vale dos Suicidas, que região que for, para tentar recolher esses espíritos que estão lá congelados. Muitas vezes a gente precisa fazer isso várias vezes. E esse trabalho não vai ser cobrado de maneira alguma. Esse é o plus do tratamento. Ou seja, vai ser feito a parte espiritual nunca vai ser cobrado, pelo menos nos meus tratamentos terapêuticos nunca. Ele sempre vai ser o plus. E não quer dizer que não vai ter. Quando eu fiz a primeira formação em constelação familiar, a pessoa me falou que eu tinha, presta atenção, que eu tinha que encaminhar, se aparecesse alguma coisa espiritual, a pessoa ir num centro espírita. Pô, a pessoa está me procurando, eu tenho que resolver. E aí, numa das aulas, né, teve um exercício lá numa das aulas que, na verdade, a professora estava fazendo a constelação e chegou num momento que era de problemas de ordem espiritual. E aí tinha mais uma amiga minha que estava fazendo o curso. Foi o primeiro curso de constelação que eu fiz, gente. Isso lá em 2015, 2016. Não sei especificar bem, acho que foi no final de 15. Aí a pessoa pegou e me empurrou. Falou, ela entende. E ali, gente, eu nem era consteladora ainda, estava começando. Eu fiz um processo de conciliação com a energia de Arcanjo Miguel. E a pessoa me agradeceu pra caramba, porque o resultado que deu aquela constelação foi muito grande. E eu nem sabia fazer como eu faço hoje, com maestria, gente. Porque hoje eu tenho vários cursos, né? Vários. Então imagina como que foi maravilhoso esse processo todo. Como que foi divino esse processo todo. Né? Trabalhando essa situação, liberando essa família. E foi lindo, lindo. Depois a pessoa veio me falar que teve grandes êxitos e tudo, e depois a pessoa acabou me contratando para eu constelar. E depois disso eu fui fazendo um curso atrás do outro, e esse era um curso pequeno, não era um curso longo, que eu considero como básico em constelação. Depois eu fui fazer uma formação de 1 ano mesmo, que foi um curso longo, e que daí eu sinto que me capacitei como consteladora familiar sistêmica completa, né? E aí fui fazendo demais cursos. E aí eu cheguei a fazer um curso que era espiritualidade com a constelação, que era o conteúdo do livro A Cura, de Bert Hellinger, que foca muito no espiritual. E também alguns conteúdos da simetria oculta do amor. E foi um curso maravilhoso. A professora tinha ido para a Alemanha para aprender aquilo tudo. E eu fui a 2ª turma. Imagina que enriquecedor. Tanto que eu estou querendo dar um curso do meu jeitinho de constelação com a espiritualidade. Eu não consegui montar quórum ainda. Vou deixar isso para 2024, 2025. Que o objetivo é o quê? Né? Focar nisso tudo. Né? Focar nessa questão da espiritualidade de uma maneira muito legal. De uma maneira muito bacana, e ensinar o constelador que ele também trabalha a espiritualidade. Então ele tem que se blindar. Então tem uma técnica chamada apometria que eu uso muito, que faz isso. E aí você consegue pôr a mão no vespeiro e você não é picado porque você está super protegido. E você consegue fazer os trabalhos que nem eu faço, que quem entra de terças e quintas nas minhas constelações em grupo vê que acontecem coisas maravilhosas. Mas é isso, gente.
que eu queria muito passar. Agora eu queria dar alguns recadinhos. Todas terças e quintas tem constelação familiar em grupo no @Daniela Pires Consteladora, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram. É só você chegando, a participação é gratuita. Todas as segundas, sextas do mês, lá no Tatuapé, na rua Visconde de Balsemão 237, e na rua Espanha 70, no terceiro sábado do mês, em Ribeirão Pires, tem constelação familiar sistêmica em grupo comigo. Se você quiser constelar comigo ou qualquer outra terapia, mesa radiônica, apometria quântica, você vai me chamar no 11 9 6635 1646, 9 6635 1646, e você vai me chamar para a gente agendar, né? Eu atendo presencialmente aqui em São Paulo. Meu consultório fica na rua Domingos de Moraes 2781. Estou misturando aqui com a Visconde de Balsemão, e também na Visconde de Balsemão 237, também na rua Espanha 70, também atendo lá. Então, se você é dessas regiões, né? E eu atendo presencial nesses locais. E aí, uma das coisas que eu também faço é a mesa radiônica quântica dos 12 mestres. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar ela aqui, quem está vendo no YouTube. É uma mesa muito forte. Tem tudo isso aqui de terapia nela. É uma mesa muito forte. E também tem constelação familiar sistêmica nela. Então, é só quem quiser passar por essa mesa, né? É possível também passar por esse tratamento. E é só entrar em contato no 11 96635 1646, 96635 1646, para poder liberar desses processos. E lembrando que esse tipo de terapia, gente, ela libera a nossa alma profundamente e vai liberar a alma dos nossos ancestrais. A parte espiritual é feita depois. Então, se você às vezes tem um ancestral que está preso lá no umbral e você nem sabia, com essas terapias isso acontece. Olha que coisa linda, gente. Então, olhar para tudo isso com muito respeito, olhar para tudo isso com muito carinho, né? E você vai perceber que tudo isso é trabalhado. É trabalhado em você e é trabalhado no espiritual. E você não vai ter que pagar R$1 a mais por isso. Porque o que está sendo trabalhado é a parte terapêutica, a parte espiritual é o plus. Eu sempre falo isso, né? E olhar para tudo isso, porque se às vezes você tem essas entraves e não sabe que a tua vida não vai para frente, o teu casamento você separa, na hora que está bem separa, parte do financeiro você tem altas de dinheiro e perdas, altas e perdas, tem que parar. Tem que parar. Por que o dinheiro não está entrando? Por que está saindo muito dinheiro? Então, a gente olhar tudo isso com muito respeito, com muito amor. E ver tudo isso com muita gratidão. Ver tudo isso com muito respeito. E trabalhando com essa equipe, com essa egrégora espiritual que eu trabalho, que é a Grande Fraternidade Branca, os 12 mestres da Grande Fraternidade Branca, vou colocar aqui, né? Vai trabalhar todo esse conceito com vocês, vai trabalhar tudo isso nesse processo de liberação. Olhar para tudo isso com muito respeito e com muito amor. Trazendo para vocês um estado de paz, de consciência e de muita gratidão. E é esse o objetivo. Então, quer constelar comigo? 11 9 6635 1646. Vem participar das constelações de terça e quinta gratuitamente no Zoom. É fechado no Zoom. Nas terças sempre das 5 da tarde até as 10 da noite. E nas quintas é no período da tarde, das 3 horas até mais ou menos umas 7. E toda quinta tem o tratamento social, cada semana é um tema diferente. Então, entre no @Daniela Pires Consteladora e veja qual é o tema da semana. Cada semana é um tema diferente. É um tratamento social de R$35. E não fique mais passando por essas coisas, vem resolver. Se não dá mais, vem resolver. E está acabando o nosso programa. Muita gratidão.
E nos vemos na próxima quarta-feira, às 17 horas. Um beijo! Você acabou